Caros telespectadores, começamos hoje mais um programa com ou sem gelo na Rede TV. E hoje a gente traz um convidado bastante especial, a gente traz Rodrigo. Rodrigo é um dos maiores craques hoje na linha de trazer para vocês gastronomia, lifestyle, literatura e notas etílicas. A gente está trazendo alguém com uma jornada linda na história do uísque, contando, ensinando, trazendo para o Brasil inteiro um pouco de um conhecimento específico de uma bebida. O conhecimento dele é muito vasto, mas o trabalho que ele faz através do seu Insta, a jornada do uísque é de tirar o chapéu. Rodrigo, obrigado. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Muito legal, mesmo. muito legal. Muito feliz de estar aqui. Estou Tô feliz demais. Conta pra galera, quem que é o Rodrigo? Rodrigo é um cara que, para fugir do alcoolismo, resolveu criar um canal no Instagram. É isso. Basicamente, sério mesmo, assim, eu sou muito focado, muito obcecado nas coisas. Então, assim, quando eu comecei com o hobby do uísque, eu falei assim, eu vou ficar falando de uísque, bebendo uísque o dia inteiro. Para evitar de causar algum problema na minha vida pessoal, eu vou começar, ao invés de beber, ler. Então, eu comecei a comprar muito livro de uísque. Ao invés de beber uma garrafa só, eu vou começar a colecionar garrafas diferentes, para poder entender uma da outra. Comecei a estudar, virar um estudioso da coisa. E para não ficar maluco, porque isso foi na época da pandemia, eu falei assim, vou conversar com outras pessoas, vou achar pessoas que querem falar sobre uísque. E aí eu fui na internet, criei um canal no Instagram, no TikTok, nas redes sociais, e comecei a falar. Mas assim, era um hobby, era só uma brincadeira, porque eu não imaginei que eu estaria aqui conversando com você hoje, nesse programa, na Rede TV, falando de uísque, anos depois, né? Isso nunca teve essa pretensão. Sempre foi realmente encontrar pessoas para conversar sobre um hobby. E aí uma coisa foi levando a outra, a galera foi gostando e tudo, e estamos aqui. E de onde surgiu a paixão do uísque? Por que não é jornada do gin, jornada da vodka? Por que uísque? É gosto pessoal, assim, não tem muito. Eu nunca gostei de cerveja. Minha família é de cervejeiros, a galera bebe cerveja em tudo quanto é momento, até em velório bebe cerveja, cerveja. E eu nunca gostei, sempre achei um gosto amargo, uma coisa, um retrogosto, eu tinha que comer salaminho para tirar aquilo dali, eu não gostava. E aí eu fui para os destilados, cachaça, vodka, e sempre foi isso, desde sempre. Mas não tem o gosto bacana do uísque, né? Pelo menos na minha opinião, a vodka ideal é que não tem cheiro nem gosto de nada, como se fosse água mesmo. E o uísque tem gosto, né? O uísque tem sabor, tem complexidade. Ele, no mundo dos destilados, é quase como se fosse um vinho, né? Em termos de pluralidade que você consegue encontrar ali. Na minha opinião, consegue até achar mais coisas do que no vinho. E isso aí me trouxe um encanto. De falar assim, cara, um uísque pode ser completamente diferente do outro. E ainda tem regiões no mundo. Então tem Estados Unidos, tem Escócia, Irlanda. No Brasil produz também. Isso me encantou, assim. Aí eu fui atrás, fui caçar, fui estudar. Qual foi o seu primeiro gole de uísque? Você lembra disso? Lembro. Lembra, Lembro. Foi um Jack Daniels. Aonde? Se eu posso dizer aqui. Nas quebradas dessa Nas vida. quebradas da vida, entenda o que você quiser entender. Foi o Jack Daniels. Foi um Jack Daniels. Com gelo ou sem gelo? Com gelo, na época com gelo, com certeza. Você chega em qualquer ambiente e pede um uísque, eles sempre já vêm automaticamente com muito gelo, muito mais gelo do que a gente está bebendo aqui nesse Manhattan maravilhoso, vem com gelo até aqui a ponta, você mal consegue beber o uísque, né? Mas geralmente é assim que faz, né? Então era com gelo, muito gelo. Você acha que hoje o consumo de uísque está aumentando, está estável? Como que você enxerga hoje o uísque no cenário da coquetelaria? Na coquetelaria, eu acho que diminuiu um pouco. Principalmente com a questão do Negroni, que foi uma explosão, então todo mundo foi atrás de outros tipos de bebida e não necessariamente atrás do uísque. Eu acho que o uísque está tentando correr atrás de achar o seu Negroni, de achar o seu drink campeão que vai fazer todo mundo querer fazer um drink com uísque, né? Que por muitas e muitas décadas foi o Old Fashion. O Old Fashion, por muitos anos a galera fala, eu quero um Old Fashion e tal. Então na coquetelaria, inclusive, isso foi uma força muito grande. Então o uísque estava sempre ali junto. Nos últimos 5, 6 anos ele perdeu um pouquinho de espaço, mas eu acho que daqui a pouco volta de novo, né? Você acha... Eu tenho a impressão que bebida é cíclica. Eu também acho. São eras. Você tem a era do gin, a era do gin baixo, a era do gin volta, a era do rum alto, a era do rum baixo. Não sei se você também tem a impressão da ciclicidade. É igual moda, né, cara? É muito parecido com moda, com tendência. Então, por qualquer razão que seja cultural, às vezes política, às vezes teve recessão nos Estados Unidos, então por isso que eu tô falando da política. Então, alguns fatores externos, mas também culturais, vão catapultar um tipo de bebida, seja ele qual for. Às vezes é a era da cerveja, às vezes é a era do gin, às vezes é a era do rum, do whisky.
Fala uma coisa, tem um perfil do cara que bebe uísque? Existe um ser característico tomador de uísque ou não? Eu não sou um cara característico do uísque, né? Você olha pra mim, olha bem pra minha cara, olha pra mim. Você olha pra mim e fala, esse cara bebe uísque. Não, geralmente... Olha pro Hugo. O Hugo é um cara que tomaria uísque ou não? Com certeza. Com certeza, né? Com Ele tem essa certeza. característica, né? Ele tem essa característica. Moço bonito, ajuizado, desse Tem. tamanho. Com certeza. Né? Uísque e bombeirinho, adoro bombeirinho também. O cara do uísque, ele tem essa nota de sofisticação, de experiência, de uma pessoa um pouco mais centrada, queixo quadrado, sabe assim? Barba, bem-sucedido. Tem vários fatores ali que enquadram uma pessoa mais masculinizada, uma coisa mais masculina, assim, enfim. Já a minha característica não é essa, né? Eu sou uma pessoa bastante afeminada, inclusive, né? Nos padrões tradicionais, não tenho barba e tudo. Mas sou mais novo, geralmente são pessoas mais velhas que gostam de uísque. Mas eu acho que isso aí é só uma caricatura, assim. Se você for realmente perguntar, tem muita mulher que bebe uísque, tem muito garoto novo que bebe uísque, gosta de beber uísque, nem que seja para fazer na balada, um combo, uma coisa assim, tirar uma onda, mas gosta de ter um uísque do lado. Então, mas a característica principal, assim, uma charge, é esse cara, assim, quase que de cartola e aquele bigodinho, sabe? Assim, charuto. E corresponde, acho que um pouco, né? Tem um pouco Tem disso. um pouco disso, assim. Aí eu não sei por que tá nesse imaginário popular, sabe? Porque se for na Escócia, onde nasceu o uísque, na Irlanda, são pessoas comuns, é a bebida do dia a dia. É quase tão popular quanto o Guinness, que também é lá do Reino Unido, tá? De cerveja, dos pubs e tal. Então ou você vai pra cerveja ou você vai pro uísque, né? Então não tem isso, é o proletariado, é a pessoa comum do dia a dia que bebe uísque. Até porque, tanto na Rússia também tem a vodka e tudo, você tá querendo aquecer o teu corpo, né? São lugares muito frios, muito úmidos. Então você vai querer beber um destilado para se aquecer antes de qualquer coisa, para dar um calor, né? Então não tem essa imagem do cara bem-sucedido, com cartola e tudo mais, quase um vilão, assim. Não é isso. A Escócia é o país do uísque? Há controvérsias, assim. Primeiro que não foi lá que nasceu, é na Irlanda. Segundo, aí você pode falar, o registro histórico mais antigo, oficial do mundo é escocês. 1494, tem um documento do Exchequer lá para o rei, falando lá do Glenlivet, enfim. Então existe. Mas já é também documentado que foram monges tibetanos, trouxeram do Oriente Médio e do Oriente para a Irlanda, e foi através dali que chegou naquela área a destilação, que é a questão lá de eles queriam fazer perfumes e remédios, não era nem beber. E aí a destilação, a técnica virou o que a gente conhece hoje de uísque, na época era uísque-abá, inclusive, que eles falavam que é a água da vida. Tudo bem. Mas hoje tem o Japão, que é forte demais nos uísque, é muito forte. Eles têm a técnica mais, assim, exímia, mais perfeita é a japonesa. Existe o Bourbon nos Estados Unidos, que tem muita história também. O Canadá com seu centeio. Então, assim, falar que a Escócia é o país do uísque, culturalmente, assim, no imaginário das pessoas, sim. Mas dependendo da categoria que você está falando, dependendo do que você está falando, a que você está se referindo, não mais. Não uma aula para a turma, acho que a turma precisa aprender um pouquinho. As diferenças do single malt, do whisky, do bourbon, conta um pouquinho a diferença quando a gente fala um e outro. Acho que vale a pena. Quer pra turma ou pra você? É para mim também. Tô brincando. Você sabe mais que eu, pô. Nada, Então, eu adoro aprender isso aí. Não. Sempre vem uma aula de uma coisinha nova. Vamos começar com nomenclatura, tá? Whisky. Você pode escrever com E ou só com Y. Só gramática isso, não muda absolutamente nada. Nos Estados Unidos e na Irlanda se usa o E. Na Escócia, no Japão, por exemplo, se faz com Y. E aqui no Brasil você escreve U-I-S-Q-U-E, né? Tipo, um acento no I. Então isso é só nomenclatura gramatical, não tem nenhuma razão, nada interfere no tipo de uísque que está sendo feito. Depois você tem o Bourbon, que é feito nos Estados Unidos, tem que ser feito nos Estados Unidos. Antigamente se falava que tinha que ser feito no Kentucky, mas hoje em dia já não mais, pode fazer bourbon nos Estados Unidos inteiro. Tem o Tennessee Whiskey, que é um tipo de bourbon feito exclusivamente no Tennessee. Jack Daniels é o nosso Tennessee, que a gente conhece aqui no Brasil, mas lá na Tennessee, nos Estados Unidos, você tem mais de 30 destilarias produzindo whiskies lá, só que não chegam aqui pra gente, obviamente. Depois você vai ter single malt, e aí vamos começar. Presta atenção, galera. Single malt é um tipo de whisky, blended é outro tipo de whisky, blended malt é outro tipo de whisky. Não necessariamente um é melhor que o outro. Tem uma lenda que fala que single malt é obrigatoriamente, automaticamente melhor que blended. Não é isso, tá? Single malt nada mais é do que feito numa única destilaria, só feito cevada maltada.
tá bom? Cevada maltada é o tipo de grão que eles usam para destilar e fazer o seu uísque. É só isso. Você tem 100% do controle do seu destilado, do seu uísque. Mas se ele vai ser bom, vai ser ruim, eu posso apresentar blend de whiskies muito bons, primorosos, e single malts não tão bem acabados assim, foram feitos mais para bater caixa, e falar, olha, qual é o melhor? Num teste cego. Você vai preferir um blended. Então não significa, é só o método de produção, e obviamente que você controlar 100% do processo, em teoria, você tem mais controle, em teoria, você vai conseguir ter um resultado melhor do seu produto, que você terceirizar, você pegar de terceiros, enfim. E você também vai misturar outros grãos. Quando você vai para um blended, você vai pôr outros grãos. Você usa a cevada maltada, mas você pode usar milho, pode usar centeio, pode usar aveia, pode usar arroz. Você vai fazendo outros destilados. Você compõe quase que um drink na garrafa, o blender, quase um drink. E você vai ter aquele whisky ali. E você tem um blender de malte, que são várias destilarias, mas, de novo, só pode usar cevada maltada, que é o tipo de grão. Então, a coisa do whisky é muito mais ligada ao tipo de grão que está sendo utilizado do que qualquer outra coisa. O bourbon, nos Estados Unidos, ele é 51% de milho. O centeio é 51% de centeio, que é o tipo de grão. Então, está muito ligado ao tipo de grão, e obviamente tem um processo de produção também, que nem eu falei de single única destilaria e tudo mais, mas as suas raízes estão muito ligadas ao tipo de grão que você está utilizando. Não é um atestado de esse tipo de whisky aqui, essa categoria é melhor, é superior. Não é isso. Pergunta pra você. Qual foi o último uísque que você bebeu que você fez assim, uau? Foi um Hakushu, 18 anos, peated, edição de comemoração de 100 anos da Suntory, que é uma empresa japonesa. Hakushu é minha destilaria preferida, né? Japonesa. Foi lá que eu falei, cara, sério. Fantástico. Com gelo ou sem gelo? Foi sem gelo. Foi sem gelo. Eu prefiro sem gelo. Mas também depende do dia, depende do whisky. O whisky vai bem com gelo, sem gelo, com drink, tipo puro, como você preferir. Você gosta do sem gelo, você não gosta da água ou ou se tiver que temperatura que você sugere? A temperatura ideal para você beber um whisky é entre 17 a 22 graus Celsius. Não estou falando de Fahrenheit, estou falando de Celsius. Mas você não precisa controlar o seu whisky, a sua temperatura do whisky. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente está em São Paulo, tá 26 graus, então vou botar um pouquinho na geladeira. Não precisa disso, não vai ter essa diferença toda, não vai ter esse ganho todo. Talvez se você estiver no Nordeste, por no Piauí, a 46 graus, talvez faça sentido você procurar alguma forma de reduzir a temperatura do seu uísque. Mas fora isso, condição extrema, se você está no Canadá a menos 20, talvez você queira botar o teu uísque em banho-maria para subir um pouco a temperatura. Mas, de novo, são condições muito extremas. No Brasil, não se encontra muito isso. 90% das vezes é só beber na temperatura ambiente, como você preferir. Quando você bota o gelo, você tem que entender que ele vai diluir. A água vai derreter, o gelo vai derreter, é água, então vai diluir o teu uísque. É bom ou ruim? É uma questão quase que eu falo de tempero. Como é que você quer o seu feijão? Tempero a gosto. Você quer botar mais sal, mais bacon, menos bacon. Então você tem que entender quando você vai diluindo o teu uísque com água, você vai transformando ele. Então alguns aromas, alguns sabores vão se modificar. Coisas novas vão se apresentar e outras coisas que estavam apresentadas podem se esconder. Aí o que eu quero estar presente? O que eu quero esconder? Tá difícil de beber, eu quero que ele fique um pouco mais leve. Como é que tá o clima? Tá um dia frio, tá um dia quente? Até dependendo do teu humor. Enfim, como é que tá essa situação, o teu ambiente, para você poder escolher. Quanto mais você conhece, melhor a tua decisão sobre, eu quero com gelo, eu quero puro. Aquele uísque ali... Quanto menos você conhece, você não tem muita escolha. É mais, gosta ou não gosta. Você gosta? Gosta. Quer com o quê? Quer com gelo, tá bom. E pergunta para você, o tal do Nordeste brasileiro, que é aquele consumo de uísque loucamente... Tem uma raiz disso? Eu sempre quis entender isso. Vem de algum lugar isso? Cara, eu não consegui fazer um tracking disso. Existe realmente no Nordeste, mais de 50% do consumo do uísque no Brasil é lá. É incrível. Então é incrível. Pernambuco é bem sortido entre Rio Grande do Norte e Pernambuco. Acho que quase totalidade do Nordeste. Quase totalidade. O Norte também consome muito. Você vai para Belém do Pará, consome-se muito também lá. É muito mais blended, black and white, old par, red label, são as cabeças de lá. Mas assim, se você for pegar, algumas pessoas tentam justificar, falam, porque gosta de cachaça. Lá tem muita cachaça, mas Minas Gerais também tem. Mineiro adora fazer uma cachaça, as cachaças de Minas Gerais são maravilhosas. E não aconteceu essa migração pro uísque. Já vi alguns absurdos, tipo, porque lá é mais próximo da Europa, e aí, sabe, naquela questão da importação, aí chegava por ali.
Também não sei se é bem isso, não. Acho que é tentando achar uma justificativa para uma coisa que simplesmente aconteceu. Simplesmente caiu no povo, caiu no gosto, porque a galera vai a 40 graus Celsius pra praia E com a garrafa de uísque. com a garrafa de uísque. Irmão, Isso aí. eu não acho vejo. insanidade. Eu sou do Rio, né? Eu não vejo acho carioca insanidade. levando uma garrafa de uísque pra praia num sol a pino, pô, suando que nem um louco. Pegar o meu uísquinho aqui com gelo, tipo, e lá aconteceu. Lá a galera falou, pô, que bom, que maneiro. E não sei explicar. É um Tem movimento algum cultural. lugar do Brasil que o cara sabe, ele aprecia melhor o uísque? Existe algum canto? Não tem nenhum lugar no Brasil, falando assim, região do Brasil, né, bairro, inclusive, não chega. É bem disperso. É bem disperso. Claro que se você for falar para o Nordeste, Pernambuco, talvez você vai ter uma concentração de pessoas que entendam de uísque, mas não é necessariamente o conhecedor de uísque, é mais uma questão de, cara, eu bebo meu Old Para aqui na praia há 30 anos, Vou continuar. eu vou continuar e eu faço com minha pedrinha de gelo, ou com minha pedrinha de gelo de coco, que eles fazem muito também, dou uma misturadinha aqui, eu já sei como é que é certinho, um pouquinho assim do copo, sabe, já viu? Meu pai é de Pernambuco, né, então é muito maneiro, ele fala assim, é um pouquinho assim, não tem dose, né? Espirituoso. É. Eu gosto do pernambucano. Olha, uma dosinha assim, 2 gelinhos aqui, pá, tudo no olho, né? Tudo no olho, pá, pá, pá. Então, se você for perguntar para essas pessoas, regionalmente falando, eles vão ter essa cultura. Mas se você for querer saber se eles sabem do uísque... E a água de coco é um crime pro uísque ou é gosto ou faz parte do tempero popular? Acho que faz parte, cara. É um drink, cara. Sabe? Você pegar água de coco, um gelo de coco, gelo de maracujá, gelo de melancia, gelo de manga. A galera mistura tudo e faz com seu uísque. É um drink. Por que que isso não é visto como parte da história da coquetelaria? Voltando no Old Fashion nada mais é do que como se servia o uísque antigamente. É a moda antiga. A galera chegava, pô, me dá um uísque aí, o cara misturava um monte de coisa. Misturava laranja, misturava o que tinha no bar. Ele fazia um mini drink lá, era sempre diferente. E o cara, bom, depois de alguns anos, é que fala assim, pô, me dá um uísque à moda antiga, porque começou a ficar muito esquisito. Como era muito disperso, cada um fazia um jeito, meio que falou, cara, eu quero o old fashion simples. Eu só quero minha laranjinha, raspinha de laranja, meu bitter, meu açuquinha, acabou, fácil. Não inventa moda, não. Muito parecido com o cappuccino hoje aqui em São Paulo. Eu venho para São Paulo, eu falo assim, me vê um cappuccino. Aí a pessoa fala, você quer chantilly? É isso. Você quer chocolate? Que nem água. Pedi Cê- uma água, hoje cê é uma quer epopeia. banana? Pedi uma água, hoje é uma epopeia. Eu Sem falo, gás, sem eu gás, só quero saborizado. cappuccino. Só quero cappuccino. Eu falei assim, eu juro por hoje, falei assim, eu quero com menos coisas possíveis. Não quero nada extra, só quero o cappuccino. Leite vaporizado, o café e se você tiver uma canelinha, mas se ficar muito complicado para você também tira a canela. E é isso. Então o old fashion vem muito disso. A pessoa fala assim, cara, faz o básico. Então assim, por que hoje a gente não enxerga a água de coco, o gelo de coco, como uma história sendo construída que daqui a 10, 15 anos talvez seja até um grande drink de uísque nos livros de coquetelaria, sabe? Só precisa de um Luiz, né? Precisamos de um Luiz aí com a PTK para fazer um drink e botar nos livros, nos anais da coquetelaria, esse drink de uísque com coco ou com qualquer outro tipo de fruta ou fruto, sabe? É isso. Eu gosto muito de uísque, juro pra você. Pra mim é uma paixão. A única coisa que eu sinto, Rodrigo, e vê se faz sentido. Quando eu era um jovem, há anos e anos, não, 3 anos atrás, assim, eu lembro que o menino ia pra balada, festa, formatura, uiscão. Sim. Hoje eu vejo que ele foi substituído pela vodka ou pelo gin. Eu vou falar uma frase, eu não sei se é essa. Está envelhecendo o consumo de uísque? Tem um certo envelhecimento? Então, isso a gente volta naquela coisa que a gente falou do cíclico. Por um período, o uísque estava na moda. O uísque era maneiro. Nos anos 80, 90, era maneiro. Tanto é que tem amigos meus mais velhos que falam assim, se você fosse uma festa e tivesse bala, que era Valentine's, era festão. Se não tivesse bala, tava cagada, a festa era ruim. Então, assim, tem um pouco de percepção do que a garotada nova acha maneiro, acha cool. Eu acho que o gin tem um pouco a ver com o Negroni, uma coisa meio conversando com a outra, sabe? E o uísque talvez não esteja. Inclusive, tem marcas de uísque, você pode ver até pelas propagandas, desde 1960 e tudo mais, que são os registros mais novos que a gente tem, em que a propaganda do uísque, para vender uísque, ela vai mudando. Às vezes é um senhor com a saia escocesa num campo de golfe, porque o golfe é escocês também, então muito ligado, num campo de golfe assim e tal, mas já é um jovem, não é um velho.
Porque o golfe virou um esporte e tal, esporte, a gente sempre fala que o esporte está vinculado à juventude. Aí você tem lá um Johnny Walker um pouco mais novo, com bochechas rosadas, que aparentava uma pessoa nova, jogando golfe, Johnny Walker. Mas aí você tem o Passport, um cara velho, já barrigudo, escocesão mesmo, bigodão e tal. Então, dependendo do período que você for pegar a propaganda, você consegue ver esse estudo muito claro. Para quem que ele está fazendo marketing, para quem que ele está vendendo aquele produto. E hoje, recentemente, eu vejo uma tentativa, e essas tentativas levam alguns anos, porque as marcas são muito gigantes, de tentar falar, opa, estamos perdendo jovens. E os nossos jovens ficaram velhos. E aquele garoto de 18 está com 35 agora. Opa, temos que voltar para os 18 aqui. Então, assim, é um entre safras, sabe? Só isso. Rodrigo, parte técnica ainda. Fala do tal do envelhecimento, que as pessoas fazem uma bagunça quando elas leem aquele 12 anos. Mas é 12 que fica nessa garrafa, é 12 que ficou no barril, é 12 o malte que virou blended. Conta um pouco envelhecer o whisky. Tá. O que é? Vamos lá. O whisky envelhece somente no barril. Ponto. Então, se você vê uma garrafa que está na casa do seu avô, no armário do seu pai, há 50 anos, Ballantines, 12 anos. Está lá desde 1980, ele continua sendo 12 anos. Ele só envelhece no barril porque ele vai trocar com o barril. Ele não troca com o vidro da tua garrafa. Estou falando de termos de sabores, os congêneres e tudo mais, a troca acontece ali. Então, assim, na sua garrafa, nada mais acontece. Então, viu uma idade declarada no seu uísque, é por causa do barril. Esquece, isso é muito simples de matar. Agora, tem uma coisa que é uma frase que você pode pensar um pouquinho, vem comigo. A idade declarada no seu uísque significa que é o uísque mais novo que tem ali. Beleza? Vamos refletir sobre isso. Então, Ballantines, 12 anos. Tô falando muito Ballantines, nem tá pagando. Chivas, 12 anos. 12 anos. Mas é do grupo Pernod Ricard. Então, vamos pro Walker, Red Label. Red Black Label, 12 anos. Label, Vamos 12 lá. anos. Ó, Black Label, 12 anos. Ele vai ter uma mistura de whiskies ali dentro, tá certo? São vários whiskies. Tem 12, 15, 20... 20 não vai ter, mas enfim. 12, 13, 14, 15 anos. O mais novo é 12, é por lei isso. Então, se você pegar um whisky 12 anos, você fala assim, de vários whiskies que tem aqui dentro, o mais novo tem 12. Pode ter 13, pode ter 14, pode ter 15. Tem umas anomalias no mercado que acontecem, não sei se você pode falar isso aqui agora. O que você quiser. Tem umas anomalias que é o seguinte, imagina o seguinte, Black Label 12 anos. A Johnny Walker está produzindo Black Label 12 anos, todo ano. São milhões e milhões de litros. Só que imagina que acabou o estoque do 12 anos. O mais novo que eles têm é 13 anos. Eu não posso deixar de vender Black Label. Eu tenho um estoque de 11 anos que se eu botar e o fiscal pegar, eu vou pagar uma multa absurda. Eu não posso, por lei, botar esse de 11 anos para vender. E eu só tenho 13 anos. Então tem umas anomalias no mercado que às vezes o cara fala assim, caraca, o Black Label de 1997, coisa meio parecida com vinho, sabe? Muito bom. É porque era um pouquinho mais envelhecido. Eles erraram a mão, erraram o estoque. Mas assim, isso é anomalia, né? Eles são muito capacitados a não errarem essas previsões de uísque, tá? Mas só para vocês saberem que isso às vezes pode acontecer. Mas o uísque mais novo é o número que está ali e não envelhece na garrafa, só no barril. 5 bares em São Paulo que eu vou ter uma belíssima, ou Rio, que eu vou ter uma belíssima experiência com uísque. Ah, tu me mata, eu não sei. É. Aqui em São Paulo tem o Caledônia. Faz um belíssimo trabalho. Que é o melhor. Tá no 50 Best Discoveries de bares que o Maurício entrou, o Maurício Cão Engarrafado. Tipo, o Caledônia é exemplar. Se você tem uma parede de uísques, assim, se você, eu queria entender mais de uísque, queria ir para um lugar de uísque, Caledônia, São Paulo fica em Pinheiros, muito, muito bom. No Rio tem o Nosso Ipanema, que eu gosto muito, do Daniel Esteves, que toca lá, é amigo meu também, eu gosto muito. Rodrigo. Mas agora... O dono é Rodrigo também, né? É Rodrigo. Mas agora, eu não conheço outros lugares, assim, dedicados ao uísque, que você consiga pegar bons drinks de uísque. Existem, não precisa ficar chateado comigo, é só porque eu não te conheço. Você deve até conhecer mais pela sua experiência, mas eu realmente não conheço, até porque eu tô aposentado, né? Essa minha vida da noite tá Rodrigo, parada. Uma impressão que eu tenho, bicho, eu chego nos lugares, eu vejo sempre os mesmos rótulos. Lógico. Eu acho até chato, porque é uma delícia chegar lá, o que você falou, chegar no Caledônia, olhar lá 60 e poder ter uma experiência. Falar, pô, eu quero tomar um uísque nacional, quero tomar um uísque da Tailândia, quero experimentar um outro escocês, um malte. Isso é problema da importação, isso falta gente para trazer, falta outras indústrias para impulsionarem. Como que a gente lê isso?
Não, então, você tem duas pontas aí. A primeira é o que já existe no Brasil e a segunda é trazer o que não existe no Brasil. O que já existe no Brasil, a gente tem o famoso jabá, o famoso faz-me rir. Então eu tenho um bar, aí eu chego lá, bato na Jack Daniels, bato no Red Label, bato no Chivas, bato no Jim Beam. Aí eu falo, ó, tem um bar aqui, quero fazer drinks, preciso de uísque, fazer drinks. Você vai me patrocinar? Aí o cara fala assim, eu vendo pela metade do preço, mas você só vai poder usar o meu produto. E você vai ter que ter um flyer, uma coisa minha aqui qualquer. Aí você fala assim, tá bom, acabou. Você pegou um bar, pegou um ponto de venda exclusivo daquela marca. E com isso, nós consumidores perdemos experiência. Exatamente, tá bom? Agora, uma coisa entre aspas positiva é que geralmente as empresas são muito grandes. Então, a Diageo, por exemplo, ela tem vários whiskies no seu repertório. Uma Pernod Ricard tem vários, uma Jim Beam tem vários. Então, assim, não necessariamente você vai sofrer tanto, mas sim, dependendo do acordo comercial, nem sempre eles conseguem fechar o bar, tá? Mas dependendo do acordo comercial, você vai ter só uma grande corporação ali naquele ponto de venda. Isso é um ponto. Outro ponto diferente é você trazer de fora para cá. Porque, não sei se você sabe, você tem que passar pelo mapa, você tem que passar por um monte muito difícil. Um monte de coisa. E o pior de tudo, que para mim é o pior de tudo, não é nem a homologação. Eu não vou entrar em detalhes aqui, que eu acho que vocês vão ficar meio chatos, assim. Mas assim, tem a homologação que você tem que fazer no país de origem, fazer aqui no Brasil, passar pelo Ministério da Agricultura, passar um monte de coisa. Mas para mim, o pior é você bater lá na destilaria, um irlandês, um escocês, um americano, e falar, olha, tem um selinho aqui, que é o selo IPI, que você vai ter que botar. Não é a gente que bota não, é você. Então se você quiser exportar o seu produto para o meu país, você vai ter que botar esse selinho aí. Só que, cara, botar o selinho aí significa que você vai ter que abrir um processo novo, importar ou mandar para uma gráfica aquilo dali. Quem que vai mandar para a gráfica? Quanto é que custa isso? Aí tem um ser humano que vai ter que pegar na gráfica, manda o arquivo para a gráfica. Agora um outro ser humano que vai ter que colar aquilo ali. É uma linha de produção, são dezenas de milhares de garrafas. Tem que colar aquilo ali. Depois você vai ter que mandar um pacote para o Brasil, porque esse selo IPI não serve para a Argentina, não serve para a Venezuela. Venezuela não serve nada, mas não serve para a Colômbia, não serve para lugar nenhum. Só para o Brasil. Então você não pode fazer assim, esse lote aqui, esse container, esse navio vai para a América Latina. Não. Tem um pedaço que tem que ir só para o Brasil, porque tem essa coisa linda do selo IPI. Então essa complicação operacional que a gente que está como consumidor nem pensa nisso, mas o cara na hora lá de liberar para vender para o Brasil, cara, eu posso bater lá como importador, falar, olha, tem uma importadora, tem uma distribuidora, tenho acesso ali, tudo, vou botar teu produto para rodar. Se você não tiver um grande volume que justifique esse processo todo exclusivo para o Brasil, o cara fala, para que eu vou fazer isso? Primeiro que vende moeda fraca, porque, tipo assim, aqui é 6 vezes menos do que o euro, 6 vezes menos do que o dólar. Então, para ele mandar para os Estados Unidos é muito mais fácil, rápido, do que mandar para cá. Então, eu vou ter que vender 6 vezes mais. E eu não tenho esse consumo todo aqui, eu não tenho esse volume todo de consumo de uísque aqui. Então, o cara fala, pô, vou te mandar um single malt, que tu vai vender por R$500 para 30 pessoas. Não vai acontecer. Melhor não fazer. Não vai acontecer. Não é uma questão de você me dar dinheiro, comprar mais caro, mais barato, que tem todo um processo que eu vou ter que fazer aqui de operação, contratar pessoas, ou então mudar pessoas de função só para o seu país, você não vai me dar volume. Por que eu vou fazer isso? Tem que ser realmente um desejo da destilaria de abrir mercado nacional. Por alguma razão, o Brasil, estrategicamente para ela, faz sentido. Por alguma razão, ela tem interesse em vir para cá. Tudo bem. Mas se não fizer sentido ou não tiver interesse, é muito difícil você chegar lá com uma importadora pequenininha. Oi, tudo bem? Difícil. O que acontece Uma pena. As grandes empresas tem muita coisa boa lá muita fora. Coisa. Mas você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Mas a verdade também seja dito, para a gente também não ficar com essa síndrome de cão de vira-lata, é que tem muita coisa que não sai do seu país de origem. Tem muita bourbon que não sai dos Estados Unidos, tem muito whisky sem ter que não sai do Canadá, tem muito single malt que não sai da Escócia. Vamos ser honestos também, porque muita destilaria não vai ter volume para atender o mercado internacional, por assim dizer. Então, a gente perde muita coisa, tem muita coisa que é vendida internacionalmente, mas não chega no Brasil, isso é verdade. Mas também não é tudo. A gente não tem também essa... estamos perdendo tudo que existe no país. Não é bem assim. A gente perde coisas, mas não tudo. Digo que é bom para comer. O que orda com uísque? O que orda de comida? Carne. Charcuteria orda? Hugo, vem aqui, vem falar pra gente um pouco. Vem falar, eu quero saber se eu falei só pra puxar, porque eu tô com fome. Eu também, que bom, bicho. Você ajudou a gente, por favor.
Estamos aqui com o mestre Hugo, um dos maiores mestres charcuteiros do Brasil, que sempre traz novidade nesse Que programa. honra, que honra, que honra. Fala Ó, pra gente. Só. Deixa eu mostrar para você que você é entendido das bebidas. Esse daqui é o Foguetino Rosso, é um produto autoral nosso, né? E ele passa por um processo de imersão no vermute antes da gente colocar ele, embalar e fatiar. Então eu queria que você experimentasse. Ele me fala a sua real impressão Pode desse fazer produto. comigo o processinho. Eu vou jogar não daqui. remessa no olho. Ah, Esse produto ele leva mais Uma ou delícia, menos é uma delícia. entre 6 e 7 meses para ficar pronto. Não chega a ser 12 anos como um bom whisky, Não, mas o processo ele é todo artesanal e a gente respeita o tempo de cada peça para que ele Combina com perca. isso. Eu ia falar isso agora, combina muito. Inclusive o uísque defumado, o uísque turfado, vai ficar muito bom. Ou o bourbon. Tanto o bourbon quanto o single malt turfado combina com carne. São uma pedida ótima. O senhor já bebeu algum uísque antes de preparar algum foguetino? Ou só depois? Não, já. E foi boas o Sim, resultado? sim, ele harmoniza perfeitamente. Eu acho que harmoniza também. É uma coisa muito pessoal, né? Apesar dos pesares de toda a técnica de harmonização por trás, mas eu acho que é uma coisa também um pouco pessoal. Eu acho que ele harmoniza. Agora, eu acho que esse daqui harmoniza mais do que o foguetino, porque o foguetino ele O tem... que é esse? Explica pra gente. Esse daqui é uma copa de porco canastra, que é o nosso porco, é o porco preto brasileiro, né? Ele tem um pouco de trufa no final, que ele não traz a trufa em si, mas ele traz uma complexidade de sabor. Eu acho que ele harmonizaria melhor ou um pouco mais com o uísque do que o foguetino, porque o foguetino tem um pouco de dulçor nele. Então eu tenho as minhas dúvidas, mas é uma coisa muito pessoal essa, volto a dizer. Não, mas eu acho que combina, cara. Os dois Os combinam. dois combinam muito. Ah. Esse que traz um pouco de dulçor do vermute, talvez fosse mais para um bourbon. Ah, tu pega um Jack Daniels, um Jim Beam e tal. Aham. Vou até falar outras marcas mais interessantes, Buffalo Trace, Eagle Rare 10 anos, Maker's Mark e tal. Vai muito bem. A Com outra certeza. ali, eu acho que já ficaria um pouco mais fácil de você não errar. Você pegar, é o que tem em casa e opa, ficou bom, sabe? Maravilha, Hugo. Obrigado, viu? Bom te ver. Bom te ver sorrindo. Bom apetito. Bom te ver sorrindo. Rodrigo, me ajuda. Uma coisa eu preciso fazer, parte do ping-pong, eu quero ver se você topa fazer isso comigo. Com certeza. Eu vou te dar o uísque, eu gostaria que você trouxesse uma música para cada um das bebidas que eu vou te falar, tá bom? Te vira, tá? Vai ser Ema, complicado. ema. Vamos lá, Então vamos começar. Nato Nobilis. Nat Roots. Chateau do Valet. P.O. Box. Macala. Sei que tem vários Macala, a gente pode pegar Não. o começo de... Macallan, coisa meio snob, né? Vou pegar Titãs. Blue Label, Seu Jorge. White Horse, Anitta. Drury. Achei ótimo. Druris, Durures eu iria de Zezé de Camargo e Luciano. Royal Salute. Vou de Caetano Veloso. Hibiki. Chico Buarque. Tá bom, tá bom. Você não é fácil não, hein? Não. Essa definitivamente não é Complicado. fácil. Só que eu vou complicar um pouquinho mais. Vai. Blue Label, Royal Salute. Quem tiver me pagando mais. Macallan ou Royal Salute? Eu particularmente prefiro... Pô, difícil. Depende do rótulo. Vou até falar aqui para não ficar fugindo. Royal Salute azul tradicional e um Macallan 12 eu prefiro o Royal Salute azul. Mas um Royal Salute, por exemplo, verde, ou até mesmo um Royal Salute vermelho, edição especial, tem um Poly Edition, tem várias edições, ou então um Single Grain, que é aquele recém-lançado branco, transparente, tudo. Eu prefiro Macallan 12 ou Macallan 15 e tal. O purismo no uísque, eu percebo que tem muitos puristas no uísque, como tem nos bares do café, como tem na coquetelaria também alguns bartenders. Ajuda ou prejudica? Sabe quem é a mãe do purista? A ignorância. Quanto mais purista, Eu tenho essa impressão. mais ignorante a pessoa é. Uma pessoa olha uma coisa, ela conhece pouquinho daquilo e fala, essa é a verdade absoluta, isso aqui é o que eu gosto, então se eu gosto é o que é o mais interessante, o mais gostoso e tal, o resto é errado. Ele não tem uma visão tão complexa da vida, ele não consegue ainda ver o quantas variantes, o quanta
diferença você tem entre os whiskies e seus diversos rótulos e país de origem e categorias. Então, assim, quanto mais purista, mais eu falo, putz, tem que estudar um pouco mais. Tenho um pouco dessa impressão também. Rodrigo, Brasil está avançando no uísque? Com passos de formiga e sem vontade, né? É isso. Mas temos algumas coisas, não temos? Temos 2 destilarias bacanas, mas uma Gerais delas... e Rio Grande do Sul, né? a Union do Rio Grande do Sul está mais focada na exportação do que fazer. Faz rótulos incríveis, adoro. Mas eles não estão muito interessados em, sabe, botar para quebrar, por assim dizer. E a Lamas? A Lama já está um pouco mais interessada em botar para quebrar. Já estão investindo num CD novo, numa destilaria nova. Pô, lindo o projeto. Eu adorei, tá? Eu tomei uísque Lama, eu confesso, eu achei uma delícia. São Lamas, cara. Você conheceu os donos, né? Conheci. Sabor. Pô, são uma dupla dinâmica, engraçadíssima, são maneiríssimos. Eles estão lançando agora um projeto novo perto de um lago, então vai ter água límpida para eles poderem usar na destilaria e tal. E, cara, eles sim estão interessados em fazer uma coisa que dá orgulho, assim, né? De falar, caraca, um uísque nacional, papapá. Estão botando vários tipos de concurso, botaram na Bíblia do Jim Murray, botaram um avaliador. Jim Murray é um cara crítico, crítico de uísque, que fala de todos os uísques no mundo todo. Ele tem um livro chamado Bíblia do Uísque, todo ano sai uma edição nova. Botou Lamas lá para ele poder provar, e deu nota alta para eles. Óbvio que a Union também botou, mas eu sinto a Union menos interessada em falar assim, cultura de uísque no Brasil. Expansão do mercado nacional de uísque, então até expansão mercadológica como um todo, de market share, de consumo de bebida alcoólica e fazer o uísque avançar. Acho que a Union tem menos interesse. Acho que o business deles está mais em exportação para blended, né, do que fazer o mercado nacional crescer, por assim dizer. Você falou uma palavra aí que eu queria que a gente voltasse. A água. A água da A vida. água do uísque. Conta um pouco dessa água. Precisa de mais sais minerais? Precisa de menos? Precisa da onde? Precisa ser benzida? Precisa ser água corrente 7º dia? Conta um pouco dessa água do uísque. Para você produzir um uísque, você precisa de muita água. Eu não vou entrar aqui no processo todo, porque, cara, é muita coisa. Mas só acredita em mim que é muita água. São toneladas de água. Então, assim, a qualidade da água vai implicar diretamente na qualidade do seu uísque. Por um tempo, tiveram uma diferença, assim, de visão da água. Por um tempo, achava que a água era uma coisa que nem você falou, tinha que ser benzida e tudo mais. Depois falaram que o uísque não tem terroir, então que se dane a água, e principalmente o pessoal do vinho falava muito isso, criticava muito. Falava assim, se você precisa de uma água de pH neutro ou pH tanto, é só você produzir, você consegue manipular a água e tudo mais. Então você consegue fazer a água que você quiser no lugar que você quiser, então isso é uma besteira. E hoje em dia, com o Japão, a gente aprendeu que a água é importantíssima. Que os uísques japoneses, além de todo o processo ser muito bem cuidado, eles também têm o cuidado de onde eles vão botar a destilaria deles e qual é a água que eles vão usar. Eles vão até o pH da água. E aí você tem um resultado como Hibiki, como Yamazaki. E você fala, como é que o cara conseguiu fazer esse blended tão primoroso que eu até achava que era um single malt para os puristas de plantão. Nossa Senhora! Por quê? Porque ele cuida de tudo, inclusive da água. Óbvio que ele cuida dos barris, cuida do processo de destilação, cuida da fermentação, cuida de tudo, mas ele também cuida da água. Então, assim, a água é um dos componentes. Imagina que quando você vai fazer um whisky, você tem, vamos brincar aqui, 10 variáveis. Cada uma vai implicar no sabor final. É um sistema complexo. Então, se você mexe numa variável só, você está mexendo no resultado final. O quanto que você está mexendo, se é 1% ou se é 90%, não é nenhum dos dois extremos. Mas você está ali mexendo na qualidade em 10%, 15%, que é o que te faz assim, pô, esse whisky é bom, mas ok. Ou, caramba, esse whisky é muito bom, cara. Como é que conseguiu fazer isso? E é um blended, sem idade declarada. Por quê? Porque cuidou da água. Não só da água, estou falando da água aqui, mas cuidou de todo o processo. Então, ela é muito importante, utiliza-se muita água. E a localização, você usar um lugar que tem água em abundância, com qualidade, que não é uma água metalizada, não é uma água que está suja, por assim dizer, com qualquer tipo de esgoto ou com qualquer coisa, intervenção humana, é muito bom para você poder fazer um whisky de qualidade. Eu queria voltar no ping-pong, mas agora eu vou te dar a ocasião e você me dá o whisky, tá bom? Tá. Formatura de 18 anos, meninada bebendo. O mais barato possível para fazer muito drink para a galera
aproveitar bastante a noite. Não adianta, vai dar uma Macallan, pra quê? Não vai nem ver o que está acontecendo. O mais barato que tenha pelo menos 40% de teor alcoólico. Por que eu tô falando isso? Porque eu tô tirando o Drewes, o OG8, Natulobs, que isso tudo tem 38%, que a lei brasileira permite que menos de 40% você é uísque. Mais leis internacionais, como Escócia, Irlanda, Estados Unidos e todo o planeta Terra, você tem que ter no mínimo 40% de teor alcoólico para ser considerado uísque. Aqui no Brasil tem essa exceção, porque aqui é o país da exceção. Então, a partir de 40% de teor alcoólico, o mais barato. Um casamento de um cara bacana, 29, 30 anos, de Minas Gerais, BH. De Minas Gerais, BH? É isso aí. Casamento, cara, 29 anos. Cara, eu acho, sendo bem sincero, que um Blue Label vai fazer ele e os seus familiares muito felizes. Porra, caramba, serviu Blue Label, sabe? Assim, vai contar a história. Se você dá um Bunnahabhain pra ele, um Glendronach, a pessoa vai falar, pô, tinha um uísque lá. Tinha uma coisa lá. Baile da terceira idade no Meyer. Eu sou do Meyer, tá? É. Baile da terceira idade no Meyer. Ballantines. Achei ótimo. Baile funk no Vidigal. Baile funk no Vidigal, Black Label. Trancoso, em dezembro. Macallan, né? É um babaquinha, né? Macallan, né? Que ele vai falar, eu tô com o meu Macallan aqui. Pescaria no Amazonas, aquela turma de meninos, seus 35 a 45. Old Par 18 anos. Bebe-se muito Old Par lá no norte. Então, o 18 anos vai dar um destaque acima. Estamos aqui pescando, 18 anos. Meus 4 melhores amigos na minha casa. Uma stripper, E uma mesa de pôquer e um Green Label. Deixa eu explicar isso. A stripper e o poker são brincadeiras, sou um homem casado, tudo bem. Mas tudo bem, eu acho que deveria ter. Sei nem se isso pode passar na televisão. Mas por que o Green Label? Porque quem gosta de beber Johnny Walker fala que o Green Label é melhor que o Blue Label. E como são só vocês e seus amigos, e vocês gostam de whisky, vocês estão lá, vocês vão tirar aquela onda interna, falar, o Green que é melhor que o Blue e é mais barato, ele tem 15 anos, não sei o quê. Vocês vão ficar naquela brincadeira ali entre vocês e vai ser muito mais Green que é bom mesmo, não sei o quê. Por isso que eu falei Green Label. Rodrigo, Old Fashion, Boulevardier ou Manhattan? O seu Manhattan. Esse envelhecido, esse eu acho que tá acho que é outro planeta esse Esse Manhattan. tá em um outro nível. Agora, o Boulevardier Old Fashion tem alguma paixão por algum... Dentro da coquetelaria, tem alguma bebida de uísque que te encanta, uísque sour, penicilin, alguma coisa que te chama mais atenção? Sazerac me chama muito. Mas assim... A gente deveria fazer. Deveria. Se me permite a opinião. Ótima recomendação. Mas assim, eu gosto de todos os drinks de uísque que eu gosto. Porque tem um whiskyzinho ali, sabe? Tipo, é uma coisa muito, muito particular, assim. E, de novo, eu sou um estudioso. Então, assim, eu gosto de ver versões diferentes. Eu gosto de ver um Old Fashion de Bourbon, eu gosto de ver com Single Malt, eu gosto de ver com Blended, eu gosto de ver quais são as diferenças, assim. E depende muito do dia. Às vezes as pessoas perguntam assim, o que você prefere? Poxa, você gosta de pizza? Bastante. Você gosta de churrasco? Bastante. Tem dia que eu vou te falar assim, você prefere pizza ou churrasco? Eu vou falar churrasco. Aí no dia seguinte, Pizza. você vai pizza. Inclusive, se for o dia anterior, provavelmente vai ser o outro. Entendeu? Isso. Então depende do dia, assim. Quando você gosta daquilo ali, você vai ter variantes e vão ter dias que vai te chamar, você vai ser mais atraído por um tipo do que outro, mas não necessariamente é uma preferência eterna, que você nunca vai mudar de opinião. Frank Sinatra e Vinícius de Moraes. Qual que você acha que era mais apaixonado por uísque? Difícil, porque o Frank Sinatra bebia Jack Daniels número 7. O Old Seven que a gente tem é o mesmo que ele bebia, o Frank Sinatra bebia, ele adorava. Até que Jack Daniels lançou o Frank Sinatra Edition e tudo mais. E o Vinícius, eu não sei qual uísque efetivamente que ele bebia, mas diz a lenda que ele bebia White Horse. E antes de você purista, mais uma vez, grande purista, falar, White Horse! Na época, o White Horse, ele era baseado em Lagavulin. E você, purista, deve saber do que eu estou falando. Lagavulin é um single malt escocês extremamente gostoso e turfado, e uma coisa incrível. E nos anos 80 e 70, o Vinícius de Moraes morreu em 1980, mas nos anos 70, o White Horse era, assim, primoroso. Primoroso. E a base dele era Lagavulin. Então eu acredito muito na lenda que diz que o Vinícius de Moraes gostava de beber White Horse, porque nunca teve Lagavulin no Brasil. Era o mais próximo. E era gostoso demais. E era acessível. Então, Vinícius
sabia, obviamente que ele sabia o que estava fazendo. Né? O uísque faz o mundo melhor? Ah, cara, aí eu vou ter que falar que eu acho que não, né? Acho que o que faz o mundo melhor são outras coisas, né? Acho que o uísque te ajuda a viver no mundo que não é tão bom assim. Acho que é diferente, mas não faz o mundo melhor, não. Para o menino que está começando e quer fazer o caminho certinho, de aprender a tomar direitinho, eu sei que é difícil com 18 anos, sem dinheiro, como que dá para introduzir esse menino no mundo do uísque? Devagarzinho, qual é a sugestão? 2 ou 3 rótulos, fala assim, começa por aqui que você não vai sofrer tanto. Se for sugestão de rótulo, Jameson, porque ele custa 90 a 100 reais, é um uísque irlandês, o único irlandês que a gente tem no Brasil, muito suave, muito tranquilo de conseguir acesso, tanto em termos de distribuição quanto em termos de dinheiro. E é um irlandês, o que é maravilhoso, que já começa fora da curva. Depois um Black Label, ou se não puder Black Label, que é 150 reais, um Red Label, que é 80, 90, para ele poder ver o que é um uísque turfado, o que tem uma fumaça ali, o que é um blend de escocês. Ele já vai diferenciar de escocês por irlandês, então já vai ter essa diferença que é muito rica para quem está querendo aprender, estudar e ver diferenças. E depois, no final, eu diria um Buffalo Trace. Porque o Buffalo Trace, ele é um bourbon que as pessoas não vão saber, não tem tanto assim informação quanto um Jack Daniels ou quanto um Jim Beam, mas na minha opinião, eu acho que ele é um pouco, tecnicamente, um pouco mais bem acabado e ele está mais ou menos no mesmo valor de um Jack Daniels. Ele é um pouco mais caro que o Jim Beam, do rótulo branco, mas ele tá ali num nível que o cara fala, nossa, isso é muito gostoso. E talvez a gente esteja criando um novo Hugo, né, para ser um apreciador de bourbon. Mas se falar, tem um Jack Daniels em casa, vai no Jack Daniels. Mas eu não tenho 150 reais, eu tenho 90. Vai no Jim Beam do rótulo branco, vai estar 100, 110 mais ou menos. Com essa trinca, né, você consegue explorar muito. Você consegue fazer drinks, você consegue ver as diferenças entre os drinks, puro, com gelo, com ou sem gelo, e ver quais são as diferenças entre eles. Já tem muito material de estudo ali, sabe? E você pode ver que eu não estou gastando milhões de reais para poder beber uísque, nada disso, é super tranquilo. Uma garrafa de uísque dura muito tempo, teoricamente, né? Se você estiver apreciando, aprecie com moderação, beba bastante água, essas coisas, né? Chegando no céu, São Pedro vai estar te esperando com o que na mão? Com o álbum de fotografia da minha filha. Tá bom. Isso vai ser bacana, do pequenininho, porque essa é uma boa também. Rodrigo, dá uma mensagem para a turma, é uma experiência legal, está caminhando, eu acho que está desenvolvendo, ensinando de uma maneira didática. Eu acho que tem um mundo bebendo menos e melhor. Essa é uma tendência. Que eu acho que é o grande trend hoje da coquetelaria. Isso tem. Beber menos e melhor. E apreciar, e falar que delícia poder ter esse momento único, com tudo combinando. Qual o conselho que você dá para quem quiser entrar um pouco nesse mundo nosso de coquetelaria, de mixologia? Qual o conselho que você daria olhando para aquela câmera? O que você falaria? Tempo de copo. Dê tempo ao tempo, não tente apressar as coisas. Tem muita bebida, muito coquetel para você poder provar. Você tem muito tempo de vida ainda, então dê tempo de copo. Tem uma coisa que a gente chama no uísque que é o tempo de copo, né? Que é... Não adianta você querer provar 50 drinks no final de semana. Primeiro que você vai parar no SAMU, né? Você vai parar no hospital. E segundo, você vai ficar com dívida, né? Então vai ser complicado. Mas em terceiro, falando sério, você não vai nem saber a diferença entre eles. Você vai perder a referência, porque você precisa provar uma coisa. Aí você fala, cara, isso foi bom ontem. Pô, aquele gosto ali. Cara, tô com gosto ainda na boca, hein? Pô, lembra daquilo ali? Pô, acho que aquilo ali cairia bem num churrasco. Aí você vai para um churrasco. E aí você repete aquele drink ou aquele uísque. Aí você fala, pô, ficou bom, hein? Caramba, isso aqui. Aí você escuta uma dica. Não, mas isso aqui tá bom, mas se você pegar um outro rótulo, um outro drink, é melhor ainda. Aí tu, caramba, aí tu vai no segundo, terceiro mês da tua vida. Fala, cara, churrasco? Não. Com pizza? Com pizza? Com pizza é muito bom. Então você vai vivendo e você vai acumulando memórias, experiências, você vai vivendo essa jornada com você. Não adianta fazer em 1 ou 2 meses que não vai ter nenhum impacto emocional, nenhum impacto na sua memória, você não vai conseguir guardar nada. Fazendo um paralelo aqui, o que a gente tem hoje nas redes sociais, né? Antigamente você via um filme, caramba, você ficava 1 ano, 2 anos falando aquele filme. Aliás, 20 anos depois, você fala, eu vi o filme e tal, Scarface, lembra até hoje. Hoje em dia, você faz assim, você vê 300 vídeos num dia, se no dia seguinte eu te perguntar, me fala 10 que você viu, você fala, não sei.
Você não sabe, porque o seu cérebro não está preparado, biologicamente falando, de absorver tanta informação e armazenar tanta informação e compreender tanta informação. Então ele vai descartando. Isso tem muito a ver realmente com biologia. Quando você passa na rua, você não lembra de todos os rostos que você vê. Porque você vai descartando, que o seu HD não aguenta. Você vai ter que desfazer de certas informações. Então, se você for apressar a tua coquetelaria, a tua jornada do uísque ou do bar, ou o que quer que seja, você só vai estar jogando informação fora. Você não vai conseguir assimilar aquilo ali. Então, dê tempo ao tempo, tempo de copo, viva as experiências, compartilhe as experiências, e é isso, a gente se encontra aí no meio do caminho. Uma aula brilhante que a gente teve hoje de uísque, uma pessoa maravilhosa, uma delícia, um momento lindo aqui dentro do programa. Espero que a gente possa se cruzar, espero que vocês experimentem, sim, que vocês saiam daqui com 3, 4 ideias aí do Rodrigo e falam, e acompanha o Instagram do Rodrigo, pô. A Jornada do Uísque está fazendo um trabalho muito elucidador e é divertidíssimo ver ele jogando copo, dando nota, 2, 3, olhando, dando 10, explicando como a gente faz. É terapêutico nessa brincadeira de conhecer e de viver bem. Eu acho que notas etílicas, gastronomia, literatura. Aliás, literatura combina com uísque? Muito, caraca, muito. Eu tenho uma biblioteca. E eu posso falar isso porque eu tenho mais de 1000 livros, então é categorizado como biblioteca. Tem um obrigatório número 1. O cara tem que ler amanhã, para entender um pouquinho. De uísque? De uísque. Ou não, esquece de uísque. Da vida. Da vida? Da vida. Que livro que você acha que é? Da vida, Pequeno Príncipe. Básico, infantil, que de infantil não tem nada, fácil acesso, barato, clássico, mundial, sim. É o básico do mundo, sim. Depois você vai seguindo a tua jornada no campo literário. Só tenta fugir um pouco de Dostoiévski e tal. Bastante Dostoiévski. Mas depois. Mas depois, né? O primeiro livro, vai ler O Idiota. Não faz isso. O cara não vai nem entender, que é difícil, né? A literatura russa, inclusive, tem uma coisa de você mudar de nome o tempo todo. Pô, o cara chama, você não está acostumado, então tem formas de encurtar o nome, mas que são diferentes, né? Então você fica, quem é esse personagem? Tem que ficar voltando, enfim. Então não é uma leitura muito simples. Também Machado de Assis, leitura nacional, Clarice Lispector e tudo mais, não são leituras fáceis e simples. Eu estou falando assim para o cara pegar e falar, mas isso é meio banal, tem figurinha. Mas se ele estiver prestando atenção e falar, pô, mas isso aqui... caramba, você viu isso? Então por isso que eu sugeri o Pequeno Príncipe, porque eu acho que é o mais fácil para ele poder se vislumbrar, independente da idade que ele tenha, de ser fácil de ler, porque tem figurinha, mas que se ele estiver atento, ele vai ter muitas camadas de abstração e de entendimento por ali. Maravilha. Com o Sem Gelo para por aqui. Mais um programa delicioso para você aproveitar e curtir. E esse brinde à vida maravilhoso que veio nas mãos do Rodrigo, com esse craque, com essa fera. Obrigado, tá? Conto com vocês. Um beijo e uma ótima semana para todos. Com ou Sem Gelo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Muito legal, meu. Gostou, cara? Foi bom? Genial. Obrigado, viu?